bem, galera, estamos de volta com mais uma aula. Nesta aula nós iremos fazer as correções das atividades que ficaram para casa, né? As atividades foram as atividades de 11 a 16 da página 90 e 91 do nosso livro texto, que é o livro Física Aula por Aula, volume 3, livro da FTD, a editora FTD. Pessoal, antes de irmos para a nossa correção, só aqui uma rápida revisão do que foi visto na última aula, tá certo? Então, na última aula, nós vimos o que é conhecido como a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, tá certo? Então, a primeira lei de Ohm, ela nos diz o seguinte: se esse R permanece constante, né, a resistência é dada por U sobre I quando U permanece constante, tá certo? Essa formulazinha aqui, R é igual a U sobre I, ela é válida tanto para resistores ôhmico como para resistores não ôhmico, tá certo? Porém, a primeira lei de ôhmico diz o seguinte, que quando eu calculo a resistência de um resistor e esta permanece constante, então, né, então esse resistor é um resistor ohmico. Então a primeira lei de Ohm diz que a resistência ela é constante. Já a segunda lei de Ohm, que é R ρ L sobre A, só vale para resistores ôhmicos. Você só pode calcular essa resistência aqui se o teu resistor for dito ôhmico, tá certo? A primeira não. A primeira você calcula essa resistência para qualquer resistor, ok? Qualquer resistor você calcula ela. Se ela permanecer constante, você diz que o resistor é ohmico. Professor, não lembro mais do que é um resistor. Ora, o resistor, galera, é essa peçazinha aqui, ó, esse componentezinho eletrônico aqui. Tá vendo aqui? Então esse componente aqui é um dos modelozinhos, né? Vocês viram lá que tem outros modelozinhos, mas o modelo mais comum é esse daqui. Então é um pedaçozinho aqui de metal e em volta uma cerâmicazinha e tem essas cores. Já que eu falo o que são essas cores desse resistor, para que é que são essas coresinhas, tá bom? Então o resistor ele tem a função no circuito elétrico, ele pode exercer duas funções no circuito elétrico. Ele pode pegar toda a corrente elétrica e transformá-la em calor, como é o caso, né? Como é o caso do ferro elétrico, o caso da sanduicheira, ou pode pegar somente parte dessa corrente e não deixar passar, né? Como o próprio nome já diz, resistor, né? Ou seja, se resiste a corrente, resiste a passagem de corrente elétrica, ok? Então essas duas funções, ou ele transforma praticamente toda a corrente em calor, ou ele só deixa passar parte. Quando é que eu deixo passar somente uma parte dela? Quando eu quero proteger um circuito. Por exemplo, se você ligar um LED sem colocar um resistor, o LED vai ficar aceso um pouquinho de tempo e depois ele vai queimar. Mas se aí por isso que eu tenho que colocar um resistor, né, para ele deixar passar pouca corrente e esse LED não queimar. Beleza? Então, voltando aqui à questão de resistores ohmicos, nós temos as curvas características, né, de um resistor ohmico e de um resistor não ohmico. Vejam, pessoal, que nós só vimos duas fórmulas, né? R igual a R, U igual R igual a U sobre I, né? Para você não esquecer mais, você pode memorizar assim, ó, RUI, tá certo? Então aqui você lê assim, ó, RUI. Você pode ler assim, ó, RUI.
Então a primeira lei de Ohm para R constante é o RUI. E a segunda lei de Ohm, R, aí você diz bem rápido, ρLA, ok? Rho é uma característica do material, A é a área e L é o comprimento, tá bom? No próximo exercício nós iremos estudar como essas relações, como é que essas duas coisas aqui, A e L, se comportam com R, tá bom? E aqui nós temos, ó, uma curva característica de um resistor ôhmico e uma curva característica de um resistor não ôhmico. A curva característica de um resistor ôhmico sempre é assim, uma reta passando pela origem, tá certo? Então, uma reta passando sempre pela origem. O resistor não ôhmico, olha, embora aqui o gráfico comece na origem, mas aqui a sua curva, ó, não é uma reta, tá bom? Então, a primeira lei de Ohm me diz o quê? Ela me diz que eu mesmo variando o U, certo? Mesmo mudando o U e o I, mesmo assim, a minha corrente, a minha resistência, ela permanecerá constante. O que é isso? Isso quer dizer, se eu calcular minha resistência nesse ponto e aqui nesse ponto, ela deverá dar a mesma. Veja só como isso é verdade, ó. 1 dividido por 0,1 dá 10. Por quê? Porque a resistência, ela não é dada por isso, ó. U sobre I, lei de Rui, certo? Então é 1 dividido por 0,1, que dá quanto? 10 ôhmico, ok? Se você fizer lá para o último, ó, R, vamos fazer direto logo, ó, resistência, ou DDP, 4 sobre 0,4. Então isso vai dar quanto? 0,4. Vai dar o quê? Isso, 10 ôhmico. Ou seja, em todos esses locais aqui, o meu R ele vai ser sempre o mesmo, ó, de 10 ohms. Ou seja, quando isso acontece, eu digo que RUI, a lei do aqui é a lei de ôhmico, certo? Formulazinha RUI, ok? Veja que para que isso aconteça, a minha DDP, ó, ela é proporcional, ó, ela varia sempre nos mesmos intervalos. Por exemplo, a minha DDP, ó, ela está mudando, porém sempre para os mesmos intervalos. Aqui 1, 2, né, 3, 4. Poderia ser aqui poderia ser assim, ó, 2, 4, 6, tá ok? E aqui, ó, também, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Por quê? Por que eu estou ressaltando isso? Às vezes, pessoal, acontece, às vezes, de muitos exercícios é assim, ó, o gráfico abaixo, aliás, nós temos um exercício assim. O gráfico abaixo representa a lei de Ohm. Encontre a corrente I marcada ali e encontre a DDP, que é a diferença potencial. A diferença potencial é representada pelo U. Pronto. Aí ele pergunta aqui, ó. Em vez dele dar esses dois valores, ele pergunta, né? Quanto é a corrente e quanto é o I. Ora, se a questão diz que o gráfico representa a primeira lei de Ohm, ou seja, a relação RU sobre I vai ser uma constante, significa que você olhando para esses valores aqui, você vai saber quem é. Tá ok? Tá ok? Por exemplo, aqui é 1, aí você olha para cá, ó, 3 e 4. Se o gráfico representar a primeira lei de Ohm, então esse valor aqui só pode ser 2, porque a variação aqui é de 2 em 2. Ou só pode ser 2, né? Porque a variação aqui é de 1 em 1, certo? De 1 em 1. Então aqui só pode ser 2. Aqui, você olha para a variação, é de 0,1. Então aqui, 0,1, 0,2, 0,4. Qual é o valor aqui? 0,3. Não precisa nem fazer conta. Tá bom? Aqui é só pela questão de você entender o que representa a lei de Ohm. E só lembrando, ó, resistor é o componente em si, resistência é a função do resistor. Então, resistor, componente, resistência,
função dele, ok? E agora, um resistor não ôhmico, né? Um resistor, a função dessa pecinha aqui quando ele for não ôhmico. Veja, se eu calcular U sobre I, chamo o Rui aí, ó. Rui, o primeiro aqui, ó. Então vai ficar 50 sobre 2. 50 sobre 2 é 25. 25 ohms, tá certo? Vamos ver agora para o segundo aqui, ó. Vamos ver aqui para o segundo caso aqui. Vamos chamar o Rui de novo. Chamo o Rui. Rui. Ok? Então R é igual, ó, 100 dividido por 3. 100 dividido por 3 dá mais ou menos 33,4. Deixa eu ajeitar aqui esse 33. 33,4, tá certo? Veja, ó, de 25 pulou logo para 33,4. Ou seja, a minha resistência aqui ela não é constante, ó. Se eu a calculasse aqui, se fosse possível, né? Porque eu não tenho esse valor, ela iria dar outro valor aqui também, ó. Então, quando isso acontece, eu digo que o meu resistor ele é não ôhmico. Tá bom? É um resistor não ôhmico. E outra coisa aqui também, ó. Veja que o gráfico aqui é uma parábola, mas o gráfico poderia sair aqui, ó. Imagina que isso aqui é a reta, tá bom? Então esse resistor também aqui, ó, seria um resistor não ôhmico. Por que, professor? Estou vendo uma reta. Porque às vezes o aluno desatento acha que só por ser uma reta representa a primeira lei de Ohm. Mas não. Tem que ser uma reta partindo da origem para que isso aconteça, ó. Passando pela origem, tá bom? Então tá aí, pessoal, as duas fórmulas que nós vimos na última aula, tá certo? Ó, só foram essas duas, ok? E aqui eu trouxe o triângulozinho, né, das relações, né, da fórmulazinha aqui, da primeira lei de Ohm quando o R é constante, ou o Rui. Ó, não esqueça, Rui. Para quê? Porque às vezes o aluno não gosta de ficar isolando aqui. Aí a gente cria esse triângulozinho. Porque, por exemplo, encontre o U. Como é que eu encontro o U? Você vem aqui e cobre o U. Ó. Imagine que você aqui, imagine que você cobriu o U. Então você quer o U, a diferença de potencial. Sobraram quem? Ó? R e I. Ó, certo? Olha, professor, legal, ó. Pronto, agora vamos supor que você não quer mais o U, você quer o I. Cobre o I. Você quer o I. Sobraram quem? Ó, U sobre R, ó, tá vendo o tracinho? U sobre R, ó. Uma linha superior, uma linha inferior. Quando eu cobri o R e o I ficaram na mesma linha. Quando eu cubro o I, fica o U sobre o R. Tá ok? Então tá aí, ó. De uma mesma relação, de uma mesma forma, eu posso pedir para você encontrar o U, posso pedir para você encontrar o I, tá bom? Quando você já tem que ter a maturidade, que se aqui eu tenho uma variável, 1, 2, 3, 4, né? A questão pode pedir qualquer uma dessas variáveis. Aí você resolve, né, para encontrar o valor dessa variável. Beleza? Então vamos lá para os nossos próximos. Vamos agora então para os nossos exercícios. Então essa foi a nossa rápida revisão da primeira e segunda lei de Ohm, que envolve só essas duas formulazinhas. Só antes de ir para o exercício, bom, respondendo aqui as perguntas de alguns de vocês, que é o seguinte: professor, por que é que os resistores eles têm essas faixas aqui coloridas? Para que é? Pessoal, é o seguinte: antigamente não era tão fácil as pessoas terem multímetro. Professor, o que é o multímetro? Multímetro é um aparelhozinho que ele tem várias funções. Aí uma das funções dele é medir resistência ou DDP. Então você vem aqui, coloca uma garrazinha desse lado, uma garrazinha do outro lado,
e ele te dava quanto valia esse resistor. Por exemplo, só pela ele mede aqui, daqui para cá e diz assim, olha, esse resistor ele vale 30 kilo ohmico. Pronto. Tá bom? Aqui alguns exemplos. Esse resistor aqui, pelas cores ele vale 0,25 ohm. Pelas cores ele vale meio ohmico. Certo? Isso aqui é um ohmico, é porque a fonte nesse tipo de fonte foi um W. Aí então, essas cores serviam para isso. E para então, existe uma tabela chamada tabela de cores das faixas dos resistores. Ó. Eu estou mencionando isso porque alguns de vocês podem, né, terminar o terceiro ano e querer fazer curso na parte de eletrônica. Então, quem for fazer curso na parte de eletrônica vai precisar entender isso aqui, ó. Mas não se preocupe, nesse momento nós não vamos cobrar isso aqui. Eu posso até cobrar, mas tem que dar a tabela, tá certo? Você não precisa decorar. Tendo a tabela é só você. Se você não for daltônico, né? Você vai simplesmente fazer a leitura aqui, ok? Por exemplo, aqui eu tenho um resistor de 4 faixas e um resistor de 5 faixas. Aí a regra é assim, ó. A penúltima faixa me diz quem é o multiplicador. E a última faixa, tá certo? E a última faixa eu digo que é a tolerância. Aí sempre é assim, se ele tiver 6 faixas, 3 faixas, 4 faixas, né? Aí eu sempre conto e vejo quem é a penúltima e quem é a última. A penúltima é o meu multiplicador e a última é a minha tolerância. Aí o restante é só fazer a leitura. Vamos lá, ó. Professor, de qual é o lado que começa? Olhe para cá, para essas figuras reais. Você vê que aqui tem um espaço, ó. Então, você começa a ler de onde eles são mais juntinhos, ó. Aí a última é a tolerância e a penúltima é o multiplicador. Veja, ó, que sempre tem começa aqui, ó, tem umas mais juntinhas, depois dá um espaçozinho e tem a outra. Ó, esse daqui, ó. Certo, ó? Vem juntinho, aí tem um espaço e a última. Aí você começa a ler sempre da parte mais juntinha. Vamos ler aqui esse de 4 faixas, só como exemplo. Qual é a primeira faixa? Verde. Aí você olha aqui, ó. Verde, 5. Aí vem aqui, nota assim, ó, 5. Qual é a segunda faixa? Azul. Você vem aqui e anota, ó. Azul, certo? Azul vale quanto? Ó, segunda faixa, né? Todos são os mesmos valores, né? Segunda faixa, azul, certo? Azul. Então, vamos fazer na mesma coluna para não confundir, né? Porque tem alguns que tem seis faixas. Azul, ó. Ele é o mesmo valor. 6. Aí você nota aqui, ó. 6. Aí você olha, ó. Quando você vai para o amarelo, né? E ela, ó. Você nota que já é o penúltimo. Então esse daqui já é o multiplicador, amarelo. Aí você o amarelo já não é mais faixa, ó. Ele já é o que? Multiplicador, ó. Ou seja, significa que você vai multiplicar esse valor aqui por 10. Olha como é legal. Quilo, né? Quilo ohmico, né? Essa tabelazinha. Ou seja, 10 vezes 56, 560 kilo ohmico. Tá certo? Ó, 10 vezes 56, 560. E agora a última, ó. A tolerância é o prateado. Quanto é o prateado? Ó, a tolerância do prateado é mais ou menos 10%. Ou seja, aqui vai ficar assim, ó, mais ou menos 10%. O que significa isso? Que você pode colocar 10% acima de 560 e 10% abaixo de 560. Essa é a tolerância, tá bom? É uma margem de segurança. Viu como é fácil a leitura? Professor, isso é muito simples. Estou dizendo, só saber ler, só saber identificar as cores. Agora vamos fazer um de 5 cores, de 5 faixas. Eita, professor, agora isso daí vai ser difícil. É nada, bem facinho. 5 faixas. Vamos para um de 5 faixas.
Ó, o de 5 faixas. Vamos lá, primeira faixa, vermelho. Aqui, ó, vermelho, 2. Veja que aqui tem um 2, ó. Segunda faixa, laranja, 3, ó. Terceira faixa, né? Violeto. Quanto é que ele vale? 7. Violeto, ó, vale 7. Então, vermelho, laranja, violeta e o último, o penúltimo, aliás, né? Preto. Quanto é que vale o preto? Ó, o preto já é o multiplicador. Por quê? Porque ele é o penúltimo. Quanto é que vale o preto? Ó, qual é o multiplicador? 1. Então, você já achou 2, 3, 7, né? Que são as 3 primeiras faixas. Multiplicado por 1, 237. Multiplicado por 1 é 237. E agora a última, que é o marrom, né? A tolerância da faixa marrom, mais ou menos 1%. Tá certo? Então, essa daí é a tabela da faixa de cores dos resistores. E agora você sabe porque é que os resistores eles têm essas faixazinhas, beleza? Então, quando alguém te perguntar, você diz: não, isso aqui é para a gente saber quanto é que vale. Então, um resistor que tem essas faixas aqui, ó, ele vale 237 ohmico, ok? Vamos então para os nossos exercícios. O primeiro exercício ele diz assim, ó, o valor de resistência elétrica de um condutor ohmico não varia se mudarmos somente. Então o que ele está pedindo na questão? Ele está dizendo assim, ó, que esse valor aqui, ó, ele não vai mudar, ele vai permanecer constante. Certo? Esse valor aqui para um resistor ohmico ele não vai mudar. Ele vai permanecer ohmico. Se nós mudarmos, vamos ver lá. Se você mudar o material de que é feito, esse valor vai mudar? Lembre-se, o material está ligado com o ρ. Se você mudar o comprimento dele, será que ele vai mudar? Se você mudar a diferença de potencial dele, será que ele vai mudar? Se você mudar a área, será que o R muda? Se você mudar a resistividade, ó, será que ele muda? E aí? Nós já vimos no slide, no primeiro slide, que eu mudando o U, que nós mudamos o U e o R, ó, que aqui é 1, que é 2, 0,3, 0,4. Então eu saí mudando o U e saí mudando o I, certo? E o meu R permaneceu constante. Então você já tem a resposta. Que se você mudar, certo? O U, ou seja, o U ele pode ser 1, depois você pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, né? Contanto que seja na mesma proporção, mesmo você mudando o U, o R vai ser constante, que o que significa que você está na primeira lei de Ohmico. Então, primeira lei de Ohmico, né? R permanece constante quando a relação U sobre I, certo? É constante. Mas, em relação a ρ, L, área, professor, a segunda lei de Ohm, ρ, L, A, eu não entendi muito bem não. Quando muda essas coisas, será que o R muda? Ora, veja aqui. Vamos aqui brincar um pouquinho, ó. Vamos aqui brincar um pouquinho, ó. Olha aqui. Então tá aqui a primeira lei de Ohm. R, certo? R é igual a R, ρLA. Vamos fazer o seguinte. Ele quer que o R não mude lá na questão. Vamos mudar a primeira aqui, o de cima, ó. Vamos começar. Vamos mudar o comprimento do material. Vamos mudar o comprimento. Aumentando o comprimento do material, ó. O que está acontecendo aí com o R? Está aumentando, olha aí, ó. Certo? A relação entre R e L. Veja, se eu aumento o comprimento do meu material, o R aumenta. Claro, né? O que é mais fácil? Você correr 1 km ou 5 km? Certo? Beleza.
Professor, agora, ó, se eu diminuir, a resistência fica bem pouquinho, ó. Olha aí, ó. Tá certo? Massa. Professor, agora mude a área. O que vocês acham que vai acontecer com a área? Ora, professor, lá da matemática eu sei que quando tá assim, eu digo que é inversamente proporcional. Vamos ver lá. O que é uma coisa inversamente proporcional? Aqui, ó, a gente já aprende o seguinte, ó, que R e L são diretamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento o L aumenta o R. Se eu diminuo o L, diminui o R. Tá certo? Isso quer dizer que são duas grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos ver aqui, certo? Para a área, ó. Eu vou aumentar a área, ou seja, isso aqui vai aumentar, ó. Vou aumentar a área, ó, a área 10 centímetros quadrados, 12, olha aí, ó. Eita, olha o tamanho aqui da área. Olha aí o que aconteceu com o R. Ou seja, o R diminui, tá certo? Então, se eu mexer na área, o R diminui. Aqui está a explicação por que é melhor nós usarmos fio, tá certo? De uma bitola maior, lógico, né? Isso tudo bem dimensionado. De uma bitola maior do que um fio com uma bitola menor. Professor, quer dizer, se eu usar um fio, né, de 2,5 milímetros, a resistência vai ser menor do que no fio de 1,5 milímetro? Claro, tá aqui, ó. Então, quanto mais, né, maior a bitola do fio, professor, que é bitola mesmo de fio, a espessura, né? A espessura, como o pessoal chama nos depósitos, né? A grossura do fio, que é um fio grosso ou fino. Então, no fio mais grosso, vai passar, a resistência vai ser menor. Professor, e agora diminua a área, ó. Se eu botar o fio bem fininho, velho, ó. Ixi, ó. Ala, meu Deus, ó. Olha o tamanho da tua resistência. Ai, professor, é por isso que lá em casa a conta de energia vem alta. Claro, é porque tu gasta muita energia e também energia, né? E também porque talvez o fio deve ser bem fininho, né? Quase todas as casas antigamente, os fios eram bem fininhos. Tá bom? Então tá aí, ó. São inversamente proporcionais. Professor, tá faltando o Rho. Eu quero ver o Rho agora. Vamos ver. Ah, vai ser diretamente proporcional. Ó. Aumentando o Rho, aumenta o R. Diminuindo o Rho, diminui o R. Ó. De novo. Ó. Aumentando o L. Ó. Tá certo? E para o A, são inversamente proporcional. Ó. Quando um cresce, o outro diminui. Beleza? Deixa esse grande. Deixa esse daqui grande, ó. Então os dois são diretamente proporcionais e esse é inversamente proporcional. Ó. Tá ok? Gostaram aí da nossa simulaçãozinha? Então o item correto fica sendo... Ah, professor, isso é moleza, professor. Esqueça mais nunca. Pronto, ó. Fica sendo o item C. C de coração. Vamos lá para a próxima. As afirmativas seguintes se referem à resistência elétrica de um condutor. Verifique se estão corretas. A resistência elétrica de um condutor não depende da sua seção transversal? Ó, não depende da sua seção transversal? Claro que depende, ó. Área é seção transversal, comprimento e resistividade. Então essa daqui é o quê? Falsa. A alteração da diferença potencial a que está submetido um condutor ôhmico não interfere no valor da resistência elétrica do condutor? O que é essa diferença potencial? O U. É verdade que se eu mudar o U, isso não vai alterar no resistor ohmico? Verdade. Quando a resistência elétrica de um condutor se comporta de acordo com a lei de Ôhmico, ó, né? Quando a resistência elétrica, né? Ou seja, quando na relação do Rui, né? Quando essa relaçãozinha Rui se comporta como ôhmico, o condutor é denominado ôhmico, verdadeiro. A resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Viram lá? Vocês lembram lá da nossa simulaçãozinha? R é igual a ρ, L sobre A. Ele está dizendo isso, ó, que se aumentar o R,
o L também aumenta. Verdadeiro ou falso? Ah, professor, é verdadeiro. Eu acabei de ver ali na simulação, certo? Beleza, ó. Resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Também vimos essa, né? Bote aí, professor, as outras. Antes para anotar aqui no meu caderno. Vou anotar aqui no meu caderninho. Caderninho. Ó, o Rho. E o R com a área, o que acontece? O R com a área, se aumentar o R, a área diminui. Então, essas são as relações possíveis. Então, nossa questão 12 ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. 13. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP U de 60 volts. Nota aqui o U, ó. Vai tirando logo os dados, ó. 60 volts. É atravessado por uma corrente de 2 amperes. Corrente 2 amperes. Determine a resistência desse resistor. Pronto. Chama a lei de Hui. Ou a lei de Hui não, né? A lei de ôhmico, né? Que o resistor é ôhmico. Formulazinha do Hui, ó. Hui. Pronto. Só substituir, ó. Quanto é o R? 60 volts. Quanto é o I? 2 amperes. 60 dividido por 2, 30 ôhmico. Ô, professor, isso é fácil demais, né? Então, está aí uma aplicaçãozinha, né, da primeira lei de ôhmico. Essa daqui, galera, é uma questão bem interessante, né? Ele quer o valor da resistência quando a pele, né, quando a pele do indivíduo, né, estiver seca e quando a pele da pessoa que vai levar o choque tiver molhado. E ele dá a DDP é a mesma. Então ele quer que encontre a corrente. Aí você sabe, para encontrar a corrente, como é que eu faço? Vamos chamar aqui o triângulozinho, ó, aquele triângulozinho da relação, né? U sobre I. Então eu quero o I, ó. Eu quero encontrar o I. Isola o I. Quem sobrou? Se eu isolar o I, sobrou quem? U sobre R, ó. U sobre R. Então você vai fazer aqui, ó. Primeiro para a pele seca, certo? Primeiro para a pele seca, você vai fazer o I1. O I1, ó. U sobre R. Para a pele seca, que eu estou chamando de 1, quanto é a DDP? Ó? 120. A DDP é a mesma, tanto para a pele seca como para a pele molhada. Quanto é a resistência quando a pessoa está com a pele seca? A resistência quando a pessoa está com a pele seca, ela é alta. Por isso que a corrente elétrica dentro da água, a pessoa levar um choque molhado, né, é mais perigoso. Por quê? Porque a resistência da pessoa diminui. Aí 120 dividido por 100 kΩ. Só que você lembra, tá certo? Só que você deve lembrar aí que quilo é 10 a terceira. Aí, professor, eu lembro desse negócio aí mesmo. Tem um 10 a terceira aqui, ó. Ó. Veja que eu tirei o quilo, ó. Então, corta um zero com um zero aqui. E ficou assim, ó. Ó. 12 dividido por 10, 1,2. Tá certo? E eu vou colocar mais um zero aqui, porque não altera nada, né? Porque são 3 casas decimais. Vezes 10, ó. Tá negativo, ou tá positivo, vai para cima o quê? Negativo, ó. Tá bom? Então tá, esse é o nosso valor, ó. 1,20 vezes 10 a menos 3. De onde foi que veio 10 a menos 3? Né? Era quilo ôhmico. Foi para cima com o sinal trocado. Só que você lembra que 10 a menos 3 é um submúltiplo. Como é o nome dele? Miliôhmico. Certo? Então essa daí, ó, é a minha corrente 1 com a pele seca. Então aqui você já poderia matar esse, ó, porque é 120 ampere. Aqui não, né? Aqui é ampere, perdão, aqui, ó. Ampere, nós estamos procurando corrente elétrica.
professor já ia dizer, eu sei, né? Isso aqui é só para testar, se tá atento mesmo, ó. Ó, esse daqui, ó, morre, né? Porque esse daqui também, 120, ó, é 1,2, né? Então ficam aqui em dúvida, ó. Item E e item D. Vamos agora calcular para a pele molhada. Pele molhada. Professor, se tiver molhado e tiver molhado com o pé descalço, vixe, aí é que o negócio é feio, viu? Então vamos fazer, ó, I, né? Cobre o I aqui, ó, vai sobrar quem? Vai sobrar U sobre R. Para a pele molhada, né, já que ele está comparando, é a mesma diferença potencial, né? Na pior das hipóteses, pessoal, é como se o cara estivesse levando um choque na nossa rede elétrica de 220, uma hora com a pele seca e uma hora com a pele molhada, né? O que muda é a resistência do corpo da pessoa. Mas a DDP, né, a diferença potencial na rede elétrica é a mesma, né? Então, tanto faz ele estar com a pele seca como a pele molhada, a diferença de potencial é a mesma. Só o que vai mudar é a resistência do corpo, né? Quando está com a pele molhada, olhe como diminui, ó. Um quilo ômico, ó. Né? Quilo ômico. Vamos logo substituir, né? Quilo a gente já sabe que é 3. Ômico, que é a unidade de resistência. E 2, vai ser o que, ó? 120, ó. Dividido por 1, 120. E o 10 a terceira sobe o que? Ai, professor, só ficar com o sinal trocado. Pronto, não esqueça mais disso nas aulas de física. Sobe sempre com o sinal trocado. Então fica, ó, 120 vezes 10 menos 3, ampere. Professor, você não vai botar o Mzinho ali não? Vou, rapaz, te acalma. Tá perreado. Ô, professor, que eu quero aprender tudo. Pronto, ó. Miliampere, 10 a menos 3 é miliampere. Beleza? Professor, só não entendi quando você botou esse zero aqui, porque 12 dividido por 10 é 1,2. Já fiz aqui na minha calculadora. Olha, esse zero aqui a gente coloca só para completar casas decimais, tá certo? Por exemplo, às vezes quando a gente tá somando aqui, ó, some, né, 1 com 1,35. Pronto, some isso aqui. Você lembra lá que você poderia somar assim, colocava só o zero aqui para aumentar, para igualar as casas decimais, certo? Esse zero alterou alguma coisa? Não, isso aqui é só para igualar as casas decimais. Ah, professor, assim é moleza. Tá bom, professor? Ah, entendi. Moleza, viu aí? Então, esse 1,20 é só porque eu estou trabalhando, ó, com 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. A questão, ela trabalha com 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3. Aqui ele poderia ter botado só assim, ó, só 1 quilômetro, tava certo. Mas ele completou para todas os números, ó, ficarem com 3 casas decimais. Só questão de completar a casa decimal, tá bom? Então, a nossa resposta correta fica sendo, cuidado, ó, com essa resposta aqui, fica sendo o item é de elefante. Professor, é de escola. Pois pronto, é de escola. Vamos para a próxima. Pronto, ó. Um resistor ômico, ó, ele já está dizendo o que é o resistor, ó. Ômico. Professor, é aquele que a resistência não muda, né? É a mesma, isso. É a mesma. Se você procurar aqui, aqui e aqui, o R vai ser o mesmo. Nos seus terminais, está submetida a diferença de potencial e tal e tal. Ele quer que você determine, ó, o R, o U que está faltando aqui e o I que está faltando aqui, ó. Vamos calcular logo o R. O R é igual a quem? U sobre I. Pega um aqui que dá para calcular. Por quê? Porque todos eles vão ser iguais. O R daqui é igual ao daqui e o daqui também. Esse primeiro dá para calcular? Dá não, porque está faltando isso aqui, ó. O último dá para calcular? Também não, porque está faltando aqui. Então, o que dá para procurar é o do meio. Mas todos vão ser iguais mesmo, né? Então, quanto é o 10? Quanto é o I? O I dele, viu? Ó, se eu estou pegando 10... Se eu estou pegando 10
o 10, eu tenho que pegar o par que está ligado a ele, né? Que é o 5. De novo, ó, só para completar a casa decimais, ó. 5,0. Tá vendo aí, ó? Mas eu posso botar só 5. 10 dividido por 5. Ó, 10 dividido por 5 dá quanto? 2, ó. Dá 2. Vou botar 2,0, só para ficar com as mesmas casas decimais, ó. Então, o R vai ser 2, tá certo? O R vai ser 2, ó. Então, 5, né? Dividido aqui, ó. 5 dividido por quanto? Que tem que ser 2, ó. Tá bom? Aqui você já vai saber que o próximo, o valor de I, quanto tem que ser. Então, o R aqui é o mesmo, aqui é o mesmo, aqui é o mesmo. Vamos agora procurar os outros valores. Vamos logo para o eixo Y, que é o eixo da DDP. Aqui é 5, aqui é 10 e aqui vai ser quanto? 15. Isso, ó, 15 volts. Vamos testar? Ó, 15 dividido para 7,5, 2, ó. Tá certo? Viu como dá certinho? Tem que dar 2 também. Agora vamos procurar o I. Ó, 7,5, 5. Qual é o I que tem que ser aqui? Você nota que de 5 para 7,5 está faltando o quê? 2,5. Tudo isso graças, né? Tudo isso graças ao fato de que o meu resistor é ômico, tá certo? Agora sim, ó, você sabe quem é o I' e você sabe quem é o U, duas linhas. Se você calcular o R aqui, ele tem que dar quanto? 2. Se você tiver certo da sua questão aqui, quando você calcular o R aqui, ó, se você procurar ali, ó, U sobre o I', ele tem que dar 2 também. Quanto o U ali? 5,0. Quanto é o I'? 2,5, né? Então, 5 dividido por 2,5, ora, professor, dá 2. Viu? Então, se você procurar se você calcular o R aqui também, ele tem que dar quanto? 2, tá certo? Então, a resposta fica sendo, ó, R é 2 ômico, porque ele tem que ser, porque é um resistor ômico, né? Eu posso calcular em qualquer lugar aqui. U é 15, porque aqui tem que ter as mesmas variações, né? Aqui está variando, ó. Daqui para cá, variou quanto? 5. Daqui para cá, 5. Então, qual é o próximo valor? 15, né? 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20, ó. O outro valor seria 20. Você nota que aqui a variação é de 2,5, ó. Certo? Então, aqui seria assim, ó. 2,5, 5, 7,5, ó. 2,5. 2,5 mais 2,5, né? 5. 5 mais 2,5, 7,5. E assim por diante. Beleza? Então, tá aí, ó. 2, 15, 2,5. E agora, a nossa última questãozinha, ó. Ai, professor, até que enfim. Nos terminais de um fio de comprimento 22 metros, comprimento dele, ó, e a área de seção transversal 2 milímetros quadrados, é aplicada uma tensão de 220 volts. Sabendo que o fio é percorrido por uma corrente de 20 amperes, determine a resistência do fio, a resistividade do material de que é feito o fio. Ou seja, ó, eu já deixei aqui, né, o gabarito para você ir fazendo até acertar. Ou seja, esse daqui ele quer aquele rhozinho, ó, o rho da segunda lei de ômico. Então vamos tirar aqui os dados, ó. Comprimento 22 metros, área 2 milímetros quadrado, U 220 volts e o I 20 ampere. Tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos procurar vai ser logo o R, tá certo? Vamos logo procurar aqui o R. Vamos lá. Item A. Ele quer o R, ó. Item A, ele quer o R. Aí você chama lá, ó. R é o RUI. Como é que eu procuro resistência?
RUI, né? Então, como é que eu procuro resistência? RUI. Lembra lá como era que a gente fazia a segunda lei de Newton, né? Física, meu amor. Olha aí. Né? Então, aqui, ó, é o RUI. Então, o RUI vai ser dado, ó. R é o quê? Quanto é o U? 220 volts por 20 amperes. Tá vendo? Ó, quando é uma questão livre, o livro, né, quando não é questão de vestibular, o livro ele não se preocupa em completar as casas decimais, né? Se fosse numa questão de vestibular, que ia ser 20,0, porque é bem rigoroso. Então, corta um zero aqui, corta um zero aqui, 22 por 2, bem difícil, né? Ixi, 11 volts por ampere, dá o quê? Volts por ampere, não, vou apagar isso aqui. Volts por ampere dá ômico, tá certo? Agora o item B, B de bom, quer aprender física. Olha aí. Eu chamo agora, ó. R é o RLA. Ai, professor, isso aí já tá na minha mente. RLA. O R, quem é que vai ser o R? Ora, se o resistor é ômico, né? Os terminais de um fio, atenção, sabendo. Se é o mesmo fio, né? Aliás, né? Se é o mesmo fio e com certeza ele é ômico, esse Rzinho aqui, ó, vai ser o que você encontrou no item anterior. Quanto é que vai ser o R? 11. Aí você vem aqui, vai substituir, ó, 11 é igual ao que eu quero encontrar vezes, né? Vezes. Vamos colocar tudo na mesma linha, né? Assim, ó. Rho L, quanto é o comprimento? 22, ó. Dividido por a área, ó. 2. Opa! Professor, acho que aí tá errado. Exatamente. Por quê? Porque aqui em cima, galera, ó. Porque aqui em cima está o quê, ó? Está em metros. Tá aqui, ó. O comprimento está em metro, ó. E a sua área está em milímetro. Então veja, como é que eu vou cancelar as unidades? Como é que eu vou cancelar metro com milímetro quadrado? Tá certo? Não dá certo. Então, ou eu transformo aqui para, né, milímetro, ou eu transformo aqui para metro. Só que nós aprendemos lá no primeiro ano que nós devemos passar tudo para o Sistema Internacional de Unidade, ou seja, tudo para metro. Aí eu tenho que passar esse valorzinho aqui para metros quadrados. Eita, como é que passa? Ora, muito fácil. Isso daí é só multiplicar por 10 a menos 6 metros quadrados. Tá certo? Professor, não lembro mais disso não, professor. Pelo amor de Deus, eu estou no terceiro ano, professor. Eu estou quase terminando, professor. Isso aí eu não lembro mais não. Vamos relembrar, ó. Isso aqui não é para esquecer, cara. Ó, você tem lá aquela tabelazinha lá que a gente vê no oitavo ano, no nono ano e eu reviso no primeiro. Sempre eu reviso isso aqui no primeiro, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetros. Aqui a gente vê na matemática e na química também. Você está em milímetro, certo? De milímetro, ó, você está em milímetro. De milímetro para metro, você tem que voltar quantas casas, ó? Uma, duas, três. Então você diz assim, ó, que um milímetro é 10 a menos 3 de metro, é? 10 a menos 3 metros. Por quê? Porque você tem que voltar 3 casas. Da mesma forma que você diz que 1 metro é 10 a terceira de milímetro. Mas vamos focar nesse não. Ora, mas é ao quadrado. Então, em vez de você contar uma vez, você vai contar duas vezes. Quando você voltar, ó, uma, duas, três, você dobra. Então, aqui em cima vai ser o que, ó? 6 quadrado. Aí, professor, e se fosse cúbico, 1 milímetro cúbico, lá da química, professor. Aproveitando aqui que eu estou resolvendo os exercícios lá e eu quero saber. Então, você voltaria, ó, em vez de voltar uma, você volta 3, né? Ó, uma, duas, três. Mas
você conta 3 vezes. Então aqui você colocaria, ó, 3, 6, 9. Ó, menos 9 metro cúbico. Tá certo? Menos 9 metros cúbicos. Entendeu aí? Então é por isso que aqui, ó, ficou assim, ó, ficaram não, né? Ficou 2 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Tá certo? Ficou esse valor. Porque eu volto e volto dobrado. Tá certo? Porque eu quero metro quadrado. Quando eu coloco aqui, ó, 2, né, vezes 10 a menos 3, menos 6, né? Metros, né? Metro quadrado. Veja, ó, que eu vou cortar aqui, ó, 1 metro com 1 metro, né? Aqui lembrando, ó, só colocando aqui as unidades, ó. Eu vou cortar 1 metro com 1 metro, vai sobrar só o que, ó? Ômico metro, né? Porque aqui não tem 1 metro, aqui são 2 metros embaixo. Então corta metro com 1 metro, vai sobrar só metro. Então vai sobrar, ó, ômico metro, ó, exatamente aqui, ó. Tá bom? Mas para não complicar agora, nós vamos fazer sem as unidades, ok? Como é que eu resolvo, galera, isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui, ó? Como é que eu resolvo, ó? Meio pelos extremos. Então vai ficar assim, ó. 22 ρ é igual. Eu vou deixar as unidades aqui. Vou fazer só no final. 11 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Vai ficar assim, ó. 11 vezes 10 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar um parêntese aqui para ficar melhor de você visualizar. Tá certo? Ó. 22 ômico, 22 ρ é igual a 11 vezes, né, 2 vezes 10 a menos 6. Isola aqui o ρ, né? Multiplica aqui, ó. 11 vezes 2, né? Isso, dá 22 vezes 10 a menos 6. Tá multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. 22 por 22, 1. E como a potência já está em cima, só faz repetir a bichinha, certo? Ó, 1 vezes 10 a menos 6, unidade, ó. Ômico, né? Por metro. Viu aí que fácil? Tá bom? Olha, então essa questão aqui estamos fechando, tá bom? Mostrando as duas fórmulas que foram vistas na nossa aula, né? Na nossa aula anterior, que é conhecido como a primeira lei de ômico para R constante e a segunda lei de ômico, tá certo? Então tá aí, ó, fica aí o resumo das duas leis de Ohm, primeira e segunda, que trata da resistência elétrica e a outra da resistividade. Valeu, galera, até o nosso próximo encontro.